Olá, bem-vindos, pessoal, a mais um Área Bitcoin Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o preço do Bitcoin. A gente está no dia 2 de junho gravando esse episódio e só hoje a gente tem uma queda de menos 5,67% no preço do Bitcoin e menos 11% se a gente considerar aí a última semana, Bitcoin agora batendo 67 mil dólares, 67.300 mil dólares. E aí tá um clima, fechou o clima, né? Fechou o clima no mercado. Tá todo mundo assim se perguntando, mas por que isso está acontecendo? Sendo que o Bitcoin agora há pouco, aí a gente está falando de uns 40 dias, menos de 2 meses, estava ali nos 82 mil dólares, parecia que ia engatar e de repente cai tudo de novo e agora volta para os patamares abaixo de 70 mil dólares e está todo mundo querendo saber o que está acontecendo. E nesse episódio a gente vai tentar aí explicar o porquê disso tudo e trazer para vocês algumas hipóteses dessa queda de preço. Carol, como que tu está sentindo esse momento do Bitcoin? Eu acho que tem muito medo no ambiente, né? Porque junta várias coisas. O preço ele é só reflexo de alguns acontecimentos que culminaram essa semana. O primeiro e mais impactante em narrativa e não em volume, digamos assim, em porcentagem em relação à oferta de Bitcoin circulante, é que o Michael Saylor vendeu. Ele que tinha postado esse ano de não venda Bitcoin, venda um rim se for necessário, mas nunca venda os seus Bitcoin. Ele vai lá e contradiz tudo que ele falou para as pessoas, que nunca ia vender Bitcoin, no fim ele acabou vendendo. Acho que esse é um ponto que a gente vai abordar aqui ao longo do podcast. E seguem as notícias de OGs, pessoas que acumularam Bitcoin lá em 2010, 2014, movimentando. Então, essa movimentação gera um pouco de FUD. E também uma porcentagem ali de Bitcoins estavam da época da Mt. Gox, que estavam para ser distribuídas para a galera que perdeu o acesso na época que a Exchange faliu. Finalmente parece que ia ser entregue essa semana. Então, juntou a notícia do Saylor, então, notícia negativa. Se o Saylor vendeu, a galera das outras tesourarias que também estaria despejando, isso gera uma sensação negativa. E esses Bitcoin que estavam dormentes ou fora de circulação também voltaram a circular. Então, a gente está numa fase bem negativa, bem de FUD. Como tu falou, Cacá, Bitcoin tinha ali atingido 80 mil dólares, e aí tem um outro aspecto desse momento que também várias pessoas que estavam alavancadas apostando na subida do Bitcoin foram liquidadas nesse momento. Então, de novo, esses grandes movimentos eles acontecem justamente para tirar Bitcoin dos especuladores, né, que estavam ali só especulando o preço, e isso acaba jogando o preço ainda mais para baixo justamente nesse momento. Então, acho que é uma confluência de fatores. Acho que a gente pode se aprofundar mais no Saylor, que eu acho que em narrativa, em sentimento, é o que está pegando mais agora. Com certeza. A Strategy, ela vendeu 32 Bitcoin, né, galera? E aí isso representa aí 2,5 milhões de dólares entre a última semana de maio, ou seja, na semana passada, né? E foi a primeira venda da Strategy desde o ano de 2022. Então, obviamente que isso criou um sentimento que já era negativo, assim, por conta que o Bitcoin não subiu, né, desde o início do ano. Isso ainda acrescenta mais um fator aí de negatividade em narrativa, na verdade, porque o fundamento do Bitcoin não muda, mas as narrativas, elas acabam mudando, né, o emocional ali das pessoas na compra ou na venda, e aí isso aqui foi mais digamos assim, um balde de água fria para o mercado nesse momento. E agora, por que o Saylor vendeu, Carol? Ele falou alguma coisa assim com inocular o mercado, né? Uma palavrinha aí que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, inocular. O que ele quis dizer com isso? A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin, mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. E ainda tem taxa zero a partir da segunda compra no mensal ou semanal. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Área Bitcoin. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$100, você ganha R$5 em Bitcoin. Bora fazer DCA e acumular satoshis.
Se você já entendeu que o lugar de Bitcoin é na sua carteira, o próximo passo é parar de depender de uma única chave e criar a sua multisig. Hoje em dia existem muitas formas de fazer isso e a Casa te ajuda a criar multisigs em que o seu Bitcoin fica num cofre que precisa de mais de uma assinatura para poder mover fundos. Então, se o seu celular some, se a hardware quebra, se você perder a sua seed ou alguém te pegar num assalto, você não perde os seus Bitcoin. É simples de usar, sem KYC, e tem também a opção de configurar a herança com a sua multisig. Para começar, é só baixar o app da Casa, criar sua conta em casa.io. Você garante o desconto de 10% também clicando no link aqui na descrição. É só escolher o seu plano, aplicar o cupom AREABITCOIN, criar o seu setup multisig e começar a amplificar a segurança da sua carteira. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Boa, tem a versão do Saylor, o que ele disse que ia fazer, e a versão que a galera que está acompanhando o movimento dele, tanto de agora quanto de 2022, deduziu, tá? E chegou na conclusão. Quando ele fala inocular, tem um contexto de vacina, de gerar resistência, né? Quando tu inocula alguma coisa em alguém, geralmente tu tá dando uma vacina ou tá botando um veneno. Então, ele fala que fez isso, de certa forma, para treinar o mercado, caso ele precise vender de novo. Então, porque no fim das contas ele vendeu muito pouco, é 0,0003% dos Bitcoin que ele tem. E essa é a grande fala aí dos defensores do Saylor, né? Tipo, isso nem é considerado uma venda, ele acumulou muito mais do que isso aí que ele vendeu, isso não é nada, isso nem pode ser considerado uma venda. Então, por isso que esse fato, porque é um fato, ele vendeu Bitcoin, né? Então, não dá para passar pano no que é um fato, ele vendeu. Então, ele fala isso justamente para demonstrar para reguladores, especialmente do S&P, que estavam querendo tirar a MicroStrategy do index, do indicador, que ele tem muita liquidez para usar para pagar os shareholders, os acionistas da empresa, caso seja necessário cobrir ali as promessas de juros que ele fez ao longo dos vários papéis que ele emitiu ao longo dos últimos anos, né? Então ele está dizendo, se Bitcoin cair ou se for necessário, sim, eu tenho liquidez para bancar as nossas responsabilidades como MicroStrategy. Isso, apesar do sentimento ser negativo, isso é muito positivo porque pro Bitcoin, tá? Porque demonstra como o Bitcoin é de fato o dinheiro e ativo mais líquido do mundo. Então, a partir do momento que alguém quer vender, existe muita liquidez para absorver essa venda globalmente. Tem pessoas que vão comprar, obviamente, do Saylor nesse momento. E aí, isso é o que ele fala, né? Então, treinar o mercado. Caso no futuro eles precisem vender novamente, ou queiram vender novamente, o mercado absorve, eles vão conseguir vender. Aí tem o outro lado da explicação, né? Que aí quem trouxe primeiro foi o Adam Back, ali em Alden, debatendo embaixo do post do Saylor, que é que a explicação, e eu acho que é a real, e que também ela concorda lá com 2022, é que ele está evitando pagar imposto. Então, ele está vendendo Bitcoin no prejuízo, para ele pagar menos imposto lá na frente. Ele fez isso em dezembro de 2022. Então, seria uma estratégia de tesouraria, então. É, uma estratégia dele contábil, né? E tributária, principalmente tributária. Tem um nome para isso, eu até separei aqui. É Tax Loss Harvesting. Deixa eu só ver se não falei errado. Tax Loss Harvesting, que é vender no prejuízo para bater impostos, como ele fez em 2022, e depois recomprar. Ou seja, ele acaba pagando menos imposto e consegue comprar mais Bitcoin com isso. Então, eu concordo que ele deve ter feito isso por esses dois motivos, né? Demonstração de liquidez, tanto para o Bitcoin quanto responsabilidade da MicroStrategy com seus acionistas, quanto para pagar menos imposto lá na frente. Então, ele aproveitou esse momento de queda. E justamente em 2022, em dezembro, não sei se tu lembra, Cacá, Bitcoin estava na lama também. A FTX recém tinha quebrado. Bitcoin estava $15.000 por aí, estava numa faixa agonizante. Caiu para 15 mil. Bitcoin caiu. Eu falei que ele subiu? Não, estava na época $15.000. Não, ele caiu para $15.000 e foi assim, para muitos deu medo, né? Foi aquela história de Bitcoin morreu, e foi uma grande oportunidade de compra ali naquela época. Sim, para quem não ficou com medo, que é exatamente o que está acontecendo agora, né? A gente está de volta nos patamares de medo extremo há muitos meses. Quando deu uma aliviada, o Saylor resolveu vender agora, e também no momento muito parecido para fazer ali uma jogada tributária e pagar menos imposto com a Strategy. Então, de novo, pro Bitcoin, como tu falou, Cacá, isso não impacta o Bitcoin, não mudou nada, né, dos seus fundamentos, do protocolo, da rede, segue tudo igual. Para mim, esse é um ataque na narrativa, principalmente do Saylor, que sempre pregou, nunca venda seus Bitcoin, né, venda um rim se for necessário para não vender, mas ele vai lá e vende. Quando ele tem interesse, tudo bem, ele ameniza. E tem vários memes que surgiram, eu posso mostrar aqui, mas não sei se quer comentar alguma coisa antes de eu ir para a patifaria. Não, quero saber que memes são esses que tu tem aí pra gente ver. Eu não vi nenhum meme, eu quero ver esses memes.
Tá, antes de mostrar o meme, eu quero mostrar só essa imagem aqui que mostra exatamente quando o Saylor vendeu da outra vez, né? Foi ali em dezembro de 2022, o Bitcoin também estava ali perto dos 16, 15 mil dólares, então já tinha tido aquela queda ali da FTX, ele estava oscilando nesses patamares aqui, que a galera estava dizendo que ia cair a 12, mas acabou nunca caindo, depois se recuperou e começou a subir novamente, né? Então esse é o outro momento em que o Saylor fez isso, né? Acabou vendendo Bitcoin. Aqui é o demonstrativo, quando eles anunciaram que tinham vendido Bitcoin, e aí tem esse ponto aqui do Pledger foi bem interessante, porque ele falou, nesse tweet, o Saylor, quando o Saylor compra Bitcoin, ele posta tweets, né, ele é apoteótico ali no X, mas quando ele vende Bitcoin, é tudo em silêncio, é tudo em demonstrativo, tudo chato, né, numa tabela, não tem vídeo feito em IA, não tem nenhum tipo de divulgação mais memética apelativa, né, no Twitter, por exemplo. Então, achei interessante esse ponto dele. Realmente, ele vendeu na surdina e não fez muito alarde sobre isso. E o meme é esse aqui, ó, achei maravilhoso. Botaram o Saylor na IA com umas mãos de alface. Achei muito bom. Nossa, ficou maravilhoso isso. Muito bom, né? A galera é muito criativa, né? Não dá para perder o humor, né? Isso é fato. Quem diria que o Saylor ia ser o mão de alface aí do trimestre? Quem diria, quem diria. Aí uma galera tava falando que talvez ele tava sem caixa, né, para poder pagar os juros para os acionistas, mas há umas semanas atrás ele levantou 128 milhões de dólares em ações, né? E agora, de novo, vendendo Bitcoin, ele conseguiu ter 900 milhões de dólares em caixa, ou seja, ele tem mais de 1 bilhão de dólares agora em caixa. Isso mostra, reforçando a história, né, da liquidez, que ele queria demonstrar que, tipo, ele consegue levantar, seja dólar ou vender Bitcoin para levantar dólar para pagar os acionistas de qualquer forma. Então, só trazendo aqui um pouco dos números, e a venda dele representa 0,0038% dos 843 mil Bitcoin que a Strategy ainda tem, e que eles continuam sendo, obviamente, o maior holder, né, hodler corporativo do mundo, a maior tesouraria, a maior empresa, inclusive ultrapassou a BlackRock em Bitcoin acumulado. Então, eles venderam uma parte muito pequena, e aí reforça a ideia do Saylor, né? Só para demonstrar que eles, ok, se precisar, eles vão vender. Então, por isso que ele fez o contraponto com a vacina, porque a vacina, tu pega uma dose pequena do antígeno ou de um patógeno, tu atenua ele, deixa ele super fraquinho e inocula na pessoa, injeta na pessoa, para que o sistema imune dela consiga reagir e não desenvolva a doença caso ela confronte a doença em algum momento. Então, metaforizando para o Saylor, então, para se ele precisar vender lá na frente, não haja um pânico generalizado caso a MicroStrategy venda. Só que o que está acontecendo é justamente isso agora, né? A galera ontem achou que não ia cair mais, segue caindo, e rolou uma confluência de fatores, e é um dos momentos do Bitcoin mais periclitantes de negatividade, né? Nas empresas, na galera, assim, meio que desistindo do Bitcoin, inclusive mercado inteiro em baixa, não só de Bitcoin, mas de shitcoins também. Então é um momento tenso, né, Cacá? Nesses 7 anos todos de existência da Era Bitcoin. Aliás, estamos comemorando 7 anos, hein, Carol? Ontem, 1º de junho, a Era Bitcoin completou 7 anos. 1º de junho de 2019 foi a data que a gente cadastrou o nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Tá lá, dia 1º de junho. Então, completamos 7 anos. Bom, nesses 7 anos todos, a gente passou por momentos bem difíceis de preço do Bitcoin, né? Algumas vezes aí nesses 7 anos o Bitcoin morreu, né? Teve, acho que o pior de todos os momentos foi ali a queda da FTX, foi um momento assim de pânico geral, um momento de queda de preço, e outro momento bem ruim foi durante Covid, né? Foi outro momento de incertezas, assim, também de queda de preço. Lembra de algum outro agora, Carol? Esses são os dois, para mim, que mais me marcaram, assim. Mas o que eu, só para concluir, antes de tu comentar, esse, para mim, apesar da gente ter tido momentos ruins no Bitcoin em termos de correções e quedas gigantes, até de 80% de preço, de valor, né? 80%. Esse momento, ele está sendo um momento de agonia, um momento agonizante do Bitcoin, porque tinha muita expectativa no ano passado, de todo mundo, né? Não só minha expectativa, mas todo mundo estava com uma expectativa de subida, né? Um pós-halving ali de Bitcoin, putz, agora vai para 300 mil dólares, vai passar os 150 mil dólares, pelo menos.
E aí toda essa expectativa que aconteceu, ela não se confirmou no final do ano passado. Bitcoin bateu ali os 126 mil dólares, foi a TH, e aí desde então ele vem caindo. Então, assim, é um momento que não tem muita explicação para o que está acontecendo, porque tu não tem um fator como uma Covid, tu não tem um fator. A guerra poderia ser, né? A gente está com vários conflitos, né? Uma geopolítica toda ralada aí pelo mundo, poderia ser, mas a gente não tem um grande conflito, grandes notícias de guerra nesse momento, assim, a ponto de estremecer mercados dessa forma. Não tem uma queda de uma FTX para né, ser um motivo. Então, é um momento mesmo agonizante, que fica todo mundo procurando razões para o preço não subir. Mas eu acho que o fato é que a gente tem uma crise de liquidez global que vem aí de muitos anos de incertezas. E é isso, a única razão assim que eu consigo acreditar, porque a gente tem fundamentos intactos, escassez cada vez maior do Bitcoin e o preço não sobe, a gente só pode acreditar numa falta de liquidez, porque informação sobre Bitcoin, mercado financeiro já entendeu o Bitcoin. Tu não acha, Carol? Sim, eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou no início, Cacá. Expectativas frustradas. Porque se tinha muita expectativa para o ciclo que a gente está agora, então teve o halving, Bitcoin começou a subir, bateu o ATH ali 126 mil dólares. Trump disse que ia criar uma reserva estratégica, mas ainda não se concretizou, né? A gente tem visto, sim, muitas empresas, corporações, ETFs, isso foi uma grande fonte de demanda por Bitcoin. E aí eu acho que essa sucessão de expectativas frustradas com o preço acaba fazendo com que muita gente desista. E fora isso, né, muita movimentação, como a gente falou antes, né? A galera que tinha Bitcoin dormente está movimentando, a gente está vendo nesse exato momento quase $1 bilhão lá da época da Mt. Gox está sendo redistribuído para quem foi lesado naquela época, então mais de 12 anos atrás. Então são pessoas que compraram, a gente não sabe se elas desenvolveram essa mentalidade de longo prazo com Bitcoin, ou se elas querem realizar uma parte, porque no fim elas foram forçadas a rodar, né? Seguraram o Bitcoin no momento muito inicial, muito embrionário até agora, e talvez elas queiram vender uma parte, ou seja, outra fonte de pressão para a queda que a gente está vendo agora. Então, claro, existem várias possíveis explicações, mas não existe uma certeza. Como tu falou, também existe muita incerteza macroeconômica, então a guerra do Iraque não para, a história dos tanto petróleo com combustíveis, crise energética, crise em pesticidas aqui no Brasil, por exemplo, tudo isso acaba gerando uma pressão inflacionária no mundo todo. Então, quem tem recursos, quem está líquido, acaba se dando melhor, consegue comprar agora nas quedas, mas também existe muita demanda por liquidez, porque os juros globalmente estão altos, aqui no Brasil está 14% a Selic, não tem jeito de baixar, não conseguem baixar juros, ou seja, pegar empréstimo para ter liquidez está bem mais difícil, bem mais caro, e só segue acumulando Bitcoin os grandes tubarões, né? Então, empresas grandes que conseguem liquidez fácil ou direto do Banco Central ou de outros bancos para colocar nas corporações, porque o retail, o varejo, a sardinhada está esperneando, muitas vezes se entupindo de empréstimo para conseguir não vender Bitcoin nesse momento. E a gente está vendo a galera também... E aí, a galera mais especuladora, né, das altcoins, esperneando, com o Ethereum caindo abaixo de $2 mil, o Vitalik criando um livro de ficção científica, ao invés de se dedicar para o protocolo. Então, para ver como até a galera de altcoins agora desistiu do mercado de alguma forma. Tem um gráfico que é bem massa, que mostra como o Bitcoin tem performado melhor do que todas as top moedas aí, se fosse considerar o mercado cripto um só. Então, nos últimos 5 anos, desde 2020, 7 anos, Bitcoin performou melhor do que tudo. Então, mesmo com toda essa sinalização positiva, Bitcoin flipando a narrativa de que Ethereum ia flipar o Bitcoin, né? De que algum outro projeto ia ser muito melhor, que ia substituir, que governos não iriam adotar, estão adotando, que corporações não iam adotar, estão adotando, e a poxa do preço não sobe, é de dar agonia. Então, voltando ao teu argumento inicial, né, Cacá? Por isso que é muito agonizante, porque o cenário é muito positivo, as coisas estão acontecendo, mas o preço não manda. E eu acho que é nesse momento que a gente tá, né? E quem conseguir acumular nesse momento em que, às vezes, sem querer, as pessoas estão vendendo, porque precisam sobreviver, precisam pagar contas, até mineradores, né? A conta de luz chega, eles vão precisar vender o Bitcoin que eles mineraram para pagar as contas, para pagar a manutenção das máquinas, para pagar funcionário. Então, às vezes é uma venda forçada que precisa acontecer e tem muito mais a ver com liquidez e aquecimento do mercado. Aí tem outro argumento muito bom que eu vi essa semana,
Bitcoin está tendo uma competição muito grande com o IA por justamente liquidez. Então, existe um aporte, uma vontade de alocar, de inovar, de integrar IA nas empresas, muito mais nesse momento do que inserir Bitcoin. Então, muitas empresas estão migrando para IA e políticas públicas sendo direcionadas para IA, e Bitcoin, como um dinheiro forte, ele acaba sendo deixado para um segundo momento, e na verdade só quando a galera percebe crise, percebe insegurança no sistema financeiro, é que começa a olhar de novo para Bitcoin. Mas a gente está vendo essa competição por liquidez e por energia. Então, em algum nível, né, quem toma decisões nas empresas acaba tendo que pensar, será que eu foco no crescimento da empresa, integrando IA nesse momento, ou preservar valor e demonstrar que eu tenho Bitcoin em caixa? Então, acho que essa é a dicotomia também que a gente está vendo dentro de algumas corporações, né? Então, vamos ver o que os próximos meses vão trazer, mas é um momento realmente bem ruim. E daqueles momentos de sensação de que não vai acabar nunca, né? Parece, exato, dá essa agonia, né? Parece que não vai acabar nunca, parece que Bitcoin nunca vai começar a subir. Só que se a gente, claro, pega o passado desses momentos, inclusive agonizantes, que eu citei aqui, que já aconteceram, Bitcoin recompensou aí quem conseguiu passar por esse momento de agonia e continuou acreditando e segurando, e inclusive acumulando nesses momentos de agonia, porque onde muita gente vê que Bitcoin morreu, tem muitas oportunidades aí para quem quer começar ou quem está já acumulando, quer melhorar preço médio, quem acredita, quem estudou fundamento, tem muita oportunidade aí, porque, poxa, quando o preço cai, o que mais as pessoas querem é aproveitar o preço que está mais lá embaixo, né, que caiu, e continuar acumulando, aportando mais, melhorando o seu preço médio para no futuro aí ver ainda o seu fator de multiplicação do Bitcoin funcionando, né, ativo no seu patrimônio, no seu hodl. Então, é isso, onde muita gente vê o momento ruim, é a história do meio copo, do copo meio cheio, meio vazio, né? Tu pode, a legítima situação aí que tu pode olhar das duas maneiras. Tu pode olhar, puxa, que droga, que Bitcoin não subiu ainda, e que, né, e já tem um certo valor acumulado e não sobe, e puxa, para quem ganha, recebe em Bitcoin somente, que é o caso de muitos devs, né, que tem contas para pagar, é uma situação difícil, como as mineradoras, por exemplo. Agora, quem ganha em fiat, que é a maior parte das pessoas, e tem condições, ele tem caixa de comprar, esse é um momento espetacular. Então, dá para ver pelos dois pontos de vista aí, né, o copo meio cheio, meio vazio. Eu quero saber como que tu tá enxergando, Carol? Para ti é o copo meio cheio ou meio vazio? Para mim é sempre meio cheio, porque como não ficar feliz por poder comprar Bitcoin mais barato, né? E esse é o ponto, né? A parte mais fácil do Bitcoin é comprar. O mais difícil é segurar, é resistir nesse momento de pessimismo que as pessoas pensam, realmente, se o Saylor tá vendendo, quem sou eu? Aí vai lá e desiste. No passado foram outros personagens, né, da história do Bitcoin. Então sempre vai ter alguém que desiste no meio do caminho, começa a atacar o Bitcoin. Teve uma época que o Taleb, enfim, escritor de livros consagrados aí de economia e comportamental aí, a ver com finanças, uma hora ele estava ali escrevendo junto com o Saifedean, o padrão Bitcoin, fez um prefácio para ele, e depois estava atacando o Bitcoin, dizendo que era golpe, entende? Então, acho que ao longo dos ciclos a gente tem essas mudanças, esses vira-casacas. Não que o Saylor esteja atacando o Bitcoin, mas ao mesmo tempo ele tem um grande potencial de deixar de ser um herói e virar um vilão, assim como o George Burr virou, porque ele não vende Bitcoin, ele vende ações da empresa dele. Então, ele está tentando oferecer algo que gera uma rentabilidade para que as pessoas comprem a ação dele, e muitas vezes até não Bitcoin de forma direta. Então, ele é um player que ele tem total interesse em ser um banco, ele já falou isso, em ser um grande intermediador entre as pessoas e o Bitcoin. Então, ele tem grande potencial de deixar de ser um herói do Bitcoin, né? Apesar de muita gente ainda defender ele, ainda não ter atacado o Bitcoin de forma direta. Mas tem aquela frase, né? Mate seus heróis. Uma hora eles estão dentro da filosofia e outra não. Eu não vejo mais o Saylor como um herói, como ele era no início. Eu acho que a galera... Como ele está liderando diversas tesourarias de Bitcoin pelo mundo, e essas tesourarias já estão sendo muito atacadas, como, na verdade, assim, com uma mentalidade de shitcoiner, e como ele lidera esse movimento, eu acho que a galera já não vê mais ele com tanta admiração como via no início, ele como um líder da palavra, sabe? Como um cara que estava levando a palavra do Bitcoin para dentro de Wall Street, dentro de mercado financeiro.
de forma global. Então, eu acho que já mudou bastante a perspectiva sobre ele, Carol. Mas ainda ele tem muita força. Ele twitta qualquer coisa, a galera vai lá e ovaciona, sabe? Quem tá um pouco mais cético é a galera mais de open source, que, tipo, ele não quis, enfim, doar para os devs no passado, então existe um receio, assim, sabe? Mas eu acho que, como ele tá trazendo Wall Street, existe muita admiração por ele conseguir trazer as grandes corporações e que ser um modelo de negócio, né? Porque antes do não existia tesouraria de Bitcoin. Ele criou um modelo de negócio. E mais do que isso, ele está criando vários produtos financeiros que não existiam antes da Strategy. Uhum. Então, de fato, ele está... A galera fala que ele é um grande engenheiro financeiro, né? Ele está criando máquinas virtuais, digitais, de transformar Bitcoin em ações, em máquinas de renda passiva, que é o que a galera tanto quer. E por isso que ele consegue agradar tanto a galera que tem a mentalidade fiat, da renda passiva e tudo mais. Só que tem a grande questão, ele é um grande intermediário, ele está reintermediando o Bitcoin. Então, se os Estados Unidos conseguiram centralizar o ouro e botar tudo nos cofres, as tesourarias querem ser grandes intermediadoras de acesso a Bitcoin e produtos correlacionados ao Bitcoin, lastreados em Bitcoin e tudo mais. Então tem que ter muita cautela realmente. Ao mesmo tempo, por trazer tanta liquidez, a galera vai dizer, o cara é um gênio. Então, é isso, ônus e bônus, né? Copo meio cheio por um lado, copo meio vazio por outro. E aí eu vou te fazer uma provocação agora, que eu acredito que tem muita gente que está nesse momento com essa frustração, né, de Bitcoin não ter subido, e a gente sabe que nessa hora começa a surgir mil caraminholas na cabeça, né, do tipo, será realmente que isso aqui vai dar certo? Será que não é realmente, será que não foi um hype? E vai nesse caminho a minha pergunta. A gente teve Bitcoin surgindo em 2009, a rede começou a rodar, não valia nada, centavos, o preço começou a subir, né? Ali em 2006 a gente já viu algum valor mais expressivo, 2014... 2016, 2014, 2016, o valor já mais expressivo. Aí teve um boom em 2017 do preço do Bitcoin, né? Um boom, assim, o gráfico foi lá para cima. E aí depois disso caiu e veio todas aquelas shitcoins que foram criadas, e aí teve um segundo boom no ciclo de 2020, ali na sequência. Só que cripto morreu, né? E aí agora a gente vê um hype de IA, né? A IA agora é a grande tecnologia da vez. Antes disso, o Bitcoin era a grande tecnologia promessa, né? Até então. Só que vem a IA e, tipo, como tu mesmo falou, a atenção foi toda para a IA. E é essa caraminhola que eu quero botar aqui, jogar aqui na roda, que eu imagino que muita gente esteja pensando sobre isso. Será que o Bitcoin não foi um hype que passou e agora não vai mais subir como era antes? É um hype. Foi o momento do Bitcoin. Lá em 2017 foi o grande momento. Depois vieram as criptos que deram mais um segundo momento e uma sobrevida, e o Bitcoin subiu junto por causa do hype cripto que veio. E agora o hype foi todo para IA e o Bitcoin já era, não vai mais acontecer grandes movimentos com o Bitcoin. O que tu acha sobre isso, Carol? A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Você está perdendo de ganhar Bitcoin. Com o cartão de crédito da Bipa, toda vez que você faz compras, você ganha cashback em Bitcoin na sua conta. A Bipa facilita você acumular de forma direta e ainda oferece 8 saques grátis por mês para sua própria custódia. Para ter um cartão desses, é só abrir uma conta na Bipa clicando no link aqui na descrição e seguir o passo a passo do aplicativo. E com o código Área Bitcoin, na sua primeira compra acima de R$100, você ainda ganha R$5 em Bitcoin. Aproveite para transformar suas compras do mês em satoshis e aumentar ainda mais o seu hodl. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Eu acho que não existe hype por dinheiro forte. Existe uma constante necessidade por isso. Então, eu acho que esse hype que tu fala, Cacá, da galera ter chamado a atenção, né? Todo mundo entrou em contato com o Bitcoin, assim, a massa, inclusive a gente, de forma mais intensa, foi em 2017. Então, foi quando, ele veio para as mídias, nos jornais, de forma mais intensa, mas muito com essa pegada especulativa de um ativo / dinheiro que valoriza muito, mas sem o hype pelo dinheiro forte. Porque quando que acontece o hype pelo dinheiro forte, ou seja, uma demanda constante, como a gente está vendo por IA, né?
quando as moedas colapsam, quando tem hiperinflação, quando a gente tem necessidade de sobreviver frente a reprecificação constante, confisco. Então, se a gente for ver, Bitcoin foi hype agora recentemente no Líbano, na Venezuela, vários lugares que foram tomados por esse confisco em massa e por grande inflação. No Irã, Bitcoin entrou em movimento exponencial no Irã agora com a guerra. Então, quando a moeda fiat morre, a gente vê que Bitcoin não é um hype, ele é uma necessidade e uma fonte de demanda constante. O que eu vejo nesse momento? IA tem muito mais apelo ao empreendedorismo, no sentido das pessoas adotarem para melhorar o suporte aos seus clientes, para melhorar suas ferramentas de gestão, para criar produtos digitais. Pessoas que não sabiam criar sites no passado, agora podem criar muito mais fácil com inteligência artificial. Então, vem como uma ferramenta muito mais voltada para empreendedorismo do que o Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma ferramenta que tu pode empreender com ele, tu pode criar produtos de Bitcoin e tudo mais, mas não é versátil como a IA. Ele não foi feito para ter essa versatilidade, ele foi feito para ser um dinheiro sólido, inconfiscável, que tu consegue enviar e receber de quem tu quiser e enviar para onde tu quiser. E incensurável, ninguém consegue confiscar os teus Bitcoin. Então, eu vejo que a demanda por ele tende a ser muito mais constante, e aí ele tende a ter booms conforme as crises aparecem. Daí a gente viu várias crises, né? Covid, ali os bancos americanos fechando em 2023. Em vários momentos, Bitcoin brilhou. Então, eu acho que em algum momento, né, as crises no sistema fiat, elas aparecem de forma recorrente, de forma mais rápida e assim, mais frequente do que no passado. Eu acho que é questão de tempo até Bitcoin, de fato, a gente vê uma nova subida. O que está rolando de vínculo de Bitcoin com o empreendedorismo é justamente as tesourarias. Então, isso tem a ver com grandes players querendo ter essa posição de bancos. Mas eu acho que fica aí o ponto para a galera, né? Usar sua criatividade. Como empreender com Bitcoin? Que outras ferramentas poderiam surgir? Como que essa criatividade de criar soluções para o mundo pode ser acoplada a Bitcoin ou Bitcoin e IA? Eu acho que não são tecnologias antagônicas, eu acho que esse é o centro da minha resposta, são complementares. IA não tem como substituir o Bitcoin, Bitcoin não tem como substituir a IA, porque tem o efeito deflacionário da tecnologia, né? A IA está deixando tudo cada vez mais barato e acessível para todo mundo, assim como várias tecnologias do passado. Então, a tecnologia, conforme ela vem, ela tem o efeito deflacionário de aumentar a produtividade, reduzir custos. Só que no mundo em que tudo fica mais barato, tu precisa ter uma ferramenta de conservar valor, ao passo que muita coisa vai ser desmonetizada nesse processo. E aí que entra o Bitcoin como uma ferramenta financeira complementar a essa desmonetização que vai acontecer, tanto empregos que podem ser substituídos ou eliminados ou recriados, quanto a produtos que tendem a ficar mais baratos pela competição que vai surgir, pela pressão de vários produtos iguais surgindo ao mesmo tempo. E aí as pessoas vão começar a entender, talvez no mundo deflacionário, tu ter um ativo que é resistente à inflação, então ele tende a não perder valor, mas a aumentar o valor ao longo do tempo. Eu acho que é aí que pode ter essa virada de chave, até porque os agentes são demanda de Bitcoin. A gente já viu vários exemplos de casos de uso dos agentes, como no OpenClaw, por exemplo, debatendo entre si que eles querem aceitar Bitcoin via rede Lightning, porque é um dinheiro mais forte e tudo mais. Então pode chegar um momento em que esses agentes podem ser uma fonte de demanda por Bitcoin, a partir do momento que governos no mundo todo querem regular, controlar a inteligência artificial e podem se transformar em grandes fronteiras de acesso e de trocas entre os próprios agentes, né? Sem contar, Carol, num mundo, tu já falou assim, em cenários de países onde a moeda já não vale mais nada, existe, né, a população correndo para Bitcoin, num cenário de IA, de tecnologia, né, do digital, o Bitcoin é a moeda do digital. E também num cenário de ditaduras, um cenário onde as pessoas precisam se proteger não só da desvalorização da moeda, mas proteger patrimônio. E isso eu vejo que as pessoas estão cada vez mais conscientes na medida em que os países e governantes estão cada vez mais carrascos, como sempre foram na história da humanidade, corruptos. Exato, as pessoas estão cada vez mais conscientes de como o Bitcoin pode ajudar elas a proteger patrimônio fora das mãos, né, longe das mãos do governo e do Estado. Então, eu acredito que conforme isso for aumentando, enfim, é mais uma das facetas do Bitcoin, né, de como as pessoas podem usar Bitcoin como essa ferramenta de proteção. Então,
realmente é tudo uma questão de tempo. Agora, claro, com relação a essa queda específica que a gente está vivenciando agora, na última semana, né, de maio, início de junho, só nos resta aguardar, né? Aqui a gente tentou traçar algumas hipóteses, né, trazer algumas coisas que estão acontecendo no mercado para tentar acalmar aí o coração de vocês, porque eu imagino que tem muita gente angustiada, mas a gente não sabe o que vai acontecer, não adianta, Bitcoin foi sempre assim, nesses 7 anos, como eu trouxe aqui, a Carol também, várias quedas bruscas aconteceram, até muito maiores que essa que está acontecendo agora, né, Carol? E é isso aí, é continuar, é deixar a vida acontecer, né, quem pode continua acumulando, quem não pode acumular mais, não mexe no que tem, deixa lá paradinho e vida que segue, esperar aí o Bitcoin fazer o que ele tem para fazer, né? Afinal, os fundamentos não mudaram. Então é isso, não adianta ficar angustiado, agoniado, não adianta, tem que esperar aí esse momento passar. É isso aí. E quem puder acumular, quem tiver caixa e liquidez, é um dos melhores momentos, né? A gente já viu o Bitcoin fazer várias vezes essas quedas, essa não vai ser a primeira, muito menos a última. É um jogo de resistência mesmo, né? Quem consegue resistir, quem tem estômago e liquidez, acaba se beneficiando. Essa é a parte mais difícil, por isso que é um perfil específico, né? Quem se torna Bitcoiner, assim, e acumula, porque exige muita visão de longo prazo e baixa preferência temporal. Não ficar aguardando subir imediatamente, mas olhando no longo prazo e vendo essas quedas como, bom, estamos tendo mais chances de acumular mais Bitcoin, porque nunca se sabe quando ele vai ter aquela grande pernada. Tem até um estudo que prova que ao longo do tempo o Bitcoin sobe por poucos dias, mas quando ele sobe, ele dá uma porrada para cima que depois não volta mais para os patamares anteriores. Então a gente tem visto isso ao longo do tempo. Então, toda vez que o Bitcoin tem quedas como essa, se mantém em patamares que a galera considera baixos, mas que 10 anos atrás, 5 anos atrás eram altíssimos e empolgantes, falta um pouco de perspectiva para quem está chegando e fica nervoso com isso. Então, quanto mais tempo no Bitcoin tu tem, mais perspectiva tu consegue ter de, putz, eu achava que o Bitcoin nunca ia subir, subiu, olha, já vivi momentos como esse, então bora resistir, continuar acumulando, fazer outras coisas, como tu falou, Cacá, pisa na grama, vai fazer um esporte, vai cuidar da saúde, da família, vai fazer alguma coisa fora... Projeto novo, e não mexe nesses Bitcoin que já tem. Ou, se quiser vender como Saylor, tudo bem, só que a maioria acaba se arrependendo, né? Um dos erros do Saylor foi exatamente esse, dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Mas se ele ficasse quieto só acumulando e vendesse em algum momento, beleza. Mas como ele disse que nunca ia vender, e disse para as pessoas não venderem, foi um ataque na própria narrativa que está fazendo agora a galera atacar ele também. Então, acho que é isso, resistir, acumular e seguir firme e forte. E, bom, quem vender depois, esteja consciente que esse é um dos melhores momentos para acumular e não para vender. Isso é verdade. Então tem que ter nervos de aço. E lembrando aí que Bitcoin, a maior parte do tempo, ele é chato. Né? A gente já fez um post uma vez sobre isso. A maior parte do tempo é chato no Bitcoin. Ou ele fica lateralizando, ou ele tá em quedas. E aí, só que aqueles momentos onde ele começa a subir, e aí bate a TH, é uma euforia geral e muda a vida de muita gente nesses momentos, né? De quem conseguiu passar aí pela parte chata com nervos de aço. Pessoal, é isso aí. Segurem os nervos, nervos de aço, e a gente se vê no próximo episódio. Espero com notícias melhores aí de preço e trazendo novidades aí do ecossistema também. Boas novidades para vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, se cuidem. Até mais.